E aí, negazilada, beleza? Acho que é a primeira vez que eu vi um arcade na minha vida, eu acho que eu devo ter visto alguns outros arcades na minha vida, né? Por exemplo, um do Street Fighter, né? Tartaruga Ninja, aqueles clássicos, né? Arcades. Mas o primeiro arcade mesmo que eu peguei pra poder jogar foi o The King of Fighters 97. Eu comecei bem tarde mesmo ali. Então eu comecei daquele jeito clássico, né? Rodando o controle. Foi esse começo mágico da era dos arcades na minha vida. Roda a vinheta, menino! Lá no AzilaCast a gente falou sobre arcades, né? E o High Score Girl, que é esse anime da Netflix, né, que fala um pouquinho ali sobre os videogames e tudo mais, e dá esse contraste, né, da história dos videogames, do tanto japonesa, e até você consegue se identificar muito por conta das histórias do Brasil, que são bem parecidas, aliás, né? Inclusive é o primeiro link aí na descrição, né, desse vídeo. Tem lá o episódio do AzilaCast pra você ouvir, né, o nosso podcast. E vai lá, depois de assistir esse vídeo, vai lá, viu? Como eu falei, o primeiro arcade que eu vi foi o The King of Fighters 97, né? Então, antes dele, a gente teve o 96, 95 e o 94, que foi o primeiro The King of Fighters. Não, rapaz, o primeiro The King of Fighters na verdade foi o Fatal Fury, aquele primeiro Fatal Fury lá de 1991, que basicamente surgiu no Neo Geo, né? Mas ele foi portado por o Super Nintendo, né? O Fatal Fury 1, que inclusive eu tive esse cartucho, era foda demais, cara, era muito bom. E ele tinha um detalhezinho que era o seguinte: o primeiro player, ele tinha a opção de escolher entre o Joe Higashi, Terry Bogard e o Andy, né, que era o irmão do Terry. Mas o segundo player, o segundo controle, se você colocasse para baixo, apertasse o para baixo na cruzinha, você selecionava os outros personagens da lista. E eu me lembro que aquele personagem lá, que era o cara do Muay Thai, né, que era meio que o Sagat deles ali, meu irmão, aquele bicho ali, eu ficava puto, mas quando ele ficava com metade do life dele pra morrer, jogava uma bebidazinha pra ele assim, aí ele dava um pulo, pegava, bebia, ficava todo vermelho, e os golpes, menino, tiravam um lifezão doideira, menino. Toma cachaça, E o The King of Fighters surgiu em 1994 com essa ideia, né? A SNK, ela é praticamente especialista em jogos de luta, né? Ela tinha o Samurai Shodown, tinha o Art of Fighter, tinha o Fatal Fury. Eles eram focados nessa questão dos jogos de arcade, né, de fliperama. Mas o grande diferencial deles eram esses jogos de luta, né? E aí o que foi que eles pensaram? Cara, a gente poderia pegar Fatal Fury, Art of Fighter, pega alguns outros personagens aqui de outros jogos aqui das nossas franquias. Por que a gente não junta tudo em um jogo só? Foi daí que surgiu The King of Fighters 94, que no começo iria ser um jogo de briga de rua, se bem que essa ideia aí não seria uma má ideia não, viu? E uma das coisas que mais me chamava a atenção no The King of Fighters, além do fato de ser um jogo de luta, né, e dos personagens também, que também tinha uma variedade gigante de personagens, era os cenários. Os cenários do The King of Fighters, principalmente os do The King of Fighters 95, era muito bem feito, cara. No The King of Fighters 95 tinha aquele cenário na China, né, que era tipo numa cachoeira zona, que era, cara, era bem feito pra caralho, mas tipo, passava uma água assim na frente dos personagens, eles ficavam meio distorcidos, assim, como se você estivesse vendo uma pessoa por detrás de uma água, né? Assim, cara, é muito foda. Tem o cenário da Grécia também, né? Que eu acho que eu não lembro qual era o trio, né? Porque cada trio no The King of Fighters, isso era outro diferencial também, né? Do The King of Fighters. Eles eram trios de personagens. No Street Fighter, né? 1 contra 1, né? Um personagem contra outro personagem. No The King, né? O diferencial é que você escolhia trios de personagens, né? Times de personagens, né? De 3. Óbvio, né? Um trio tem que ser 3
mais pessoas, né? E aí isso daí prolongava a jogabilidade do cara, né? O cara jogava o jogo por mais tempo, né? Porque você tinha 3 personagens para poder derrotar, né, na tela. Outro cenário também que eu achava massa era aquele da Grécia. Eu não sei se era Grécia ou se era Veneza ou se era... ou é algum país europeu, né? Na Europa. Para resumir, é na Europa. E aí a parte de baixo tem tipo uma águazinha, né? Tipo um riachozinho assim, sei lá o que, né? Era um piso. E aí passava uma águazinha assim. Quando os personagens pisavam, a água se movimentava. Era bem feito pra caralho também. E o cenário da indústria, que é aquele cenário onde você enfrenta o trio do Iori, né? O trio do Iori é um dos últimos trios que você enfrenta no The King of Fighters 95. E o cenário dele é foda, cara. E o pior do que era assim, ó. O cenário, ele ia mudando com o passar das lutas, cara. Isso é uma parada muito foda, porque esse cenário da indústria, ele começava com tipo um policial, sei lá o que ele ficava um guarda, ele ficava andando lá pelo cenário ali, na frente dos personagens lutando. Quando passava do round 2, o cenário mudava, não aparecia ninguém. Quando ia pro round 3, o cenário tava de noite, cara. Então era muito massa essa visão de design que a SNK tinha deles construírem o cenário, mas eles irem mudando quando passava, né, de um round pro outro, cara. Era muito foda isso daí também. Aí a gente chega nos personagens do The King of Fighters, que é a parte mais massa ali do jogo, né, em si. Como eu já falei, eles pegaram Fatal Fury, Art of Fighter, alguns outros jogos da franquia da SNK, juntaram com alguns personagens originais, como por exemplo o Kyo, o Benimaru e o... Caralho, mano, eu esqueci o nome do terceiro cara, mano. Como era o nome, mano? O do judô lá, mano. Caralho, mano, vou ter que pesquisar, eu não acredito não. Vou ter que pesquisar, mano. Puxa da memória. Kyo, Benimaru e... Ai, caralho, mano, eu não acredito não, mano. Deu um branco. Caralho, meu irmão. Kyo, Benimaru e Goro, macho. Goro Daimon, rapaz. Como é que eu quase esqueci do nome do cara, macho? Eles foram criados por The King of Fighters, né? Obviamente que com o passar do tempo foi surgindo outros personagens originais, como por exemplo o Iori. E os personagens mais usados do The King of Fighters, eu dei uma pesquisadazinha pra dar uma olhada ali em quais personagens eram os mais usados. Eu descobri, cara, essa lista de personagens que são os mais usados do The King of Fighters, que são a 5ª colocação ficou com a Mai Shiranui, que inclusive, né, é uma parada aí à parte, né, porque a Mai Shiranui, ela foi o primeiro contato de muita gente com a pornografia soft, né? Com a pornografia mais leve, né? Pornografia moleque, pornografia romântica. Você tá ligado, né? Com esse aí, tá ligado? Quarta colocação a gente tem o Kyo, que é o personagem principal ali do The King of Fighters, e ele é muito usado mesmo porque ele é o herói, né? Ele é o herói ali do The King of Fighters e ele tem alguns golpes que são bem fortes mesmo, cara. Ele, lá no The King of Fighters 94 e no 95, o estilo de jogo dele era de um jeito, né? Ele usava aquela magia no chão, né? Tipo Yori, né? Que ele soltava assim no chão e tal, aquele fogozinho no chão. No 96 mudou, né? Ele começou a usar aquele golpe que era pregado na mão dele, né? Que ele dava 3 golpes assim. Tinha o Shoryuken dele, né? Que era aquele golpe rodando, né? De fogo. E aí o Iori, ele ganhou a habilidade do Kyo, né? Que era soltar a magia no chão. Isso! É o quê? Terceira colocação a gente tem a Leona. Leona, ela é uma personagem brasileira. Olha aí o Brasil, menino! O Brasil aí dominando o mundo, menino. Ela é uma personagem que lá no The King of Fighters, eu não lembro se... Eu acho que não tinha ela no The King of Fighters 95. Eu acho que no 95 era o Raiden, Clark e o Ralph. Eu acho que era isso mesmo. Raiden, Clark e Ralph. No The King of Fighters 96 eles trocaram o Raiden pela Leona, né? Eles fizeram essa troca aí. Então o trio ficou Leona, Ralph e Clark, né? E a Leona, menino, The King of Fighters 96, ela era um cão, era um cão. Aquele golpe que ela soltava, que era aquela bola verde do peito dela, que, menino, se pegasse aquilo ali tudo, o cara ainda conseguia pular, dar uma voadora e emendar com o especial do Vzinho, que ela faz um Vzinho lá, assim, né?
Era muito forte, mancha, a Leona mesmo. Segunda colocação, a gente tem o Terry, que é um dos personagens mais usados ali no The King of Fighters, e ele realmente é muito forte, cara. O Terry, ele é aquele personagem que ele é aquele padrãozão de personagem, né? Ele é muito forte, ele tem uns golpes que encaixam muito bem, ele tem o gancho dele, né? Ele tem aquele parafuso que ele solta pra cima, e o especial dele é muito bom, cara, porque você consegue encaixar, e a distância que o especial tem é muito grande e não dá muita chance, né, pro personagem se movimentar, né, pro inimigo se movimentar. E em primeiro lugar, a gente tem nosso querido e amado por muitos e odiado por outros, Yori Yagami. Yori Yagami, que apareceu, ele não apareceu no The King of Fighters 94, mas ele surgiu no 95. O trio dele era Yori, obviamente, né, porque o trio do Yori tem que ter o Yori. O Ninja, que eu me esqueci o nome dele agora, né, aquele ninja lá roxo, e o Billy Kane. E aí, o Billy Kane e esse ninja, eles eram mega escrotaços, cara. O Ninja, ele é, se eu não me engano, ele é vilão no Art of Fighter, e o Billy Kane, ele é vilão no Fatal Fury. Aí esses dois caras, eles eram mega escrotaços, menino. E aí foi o que aconteceu? No The King of Fighters 96, esses dois personagens, né, o Ninja e o Billy Kane, eles saíram do trio do Yori, né, expulsaram o Yori, porque acharam o Yori escroto demais, né? Imagina o nível desse cara, macho. E aí a gente chega na parte dos apelões do The King of Fighters, né? Eu acho que isso é uma coisa bem pessoal, né? Cada um acha que um é mais apelão do que o outro e tudo mais. Tem aquela lenda de que o Rugal, né? Aquela fotozinha que o pessoal coloca no... Até coloquei no Instagram também, segue a gente lá no @Azileitor lá no Instagram, que era aquela fotozinha do arcade, né, onde o cara pregou um papelzão, né, proibido jogar com Rugal, e botou a foto do Omega Rugal assim. Mas o lance é o seguinte, não dava para usar o Omega Rugal nos arcades, pelo menos. Pelo menos na minha época, não dava pra jogar com, por exemplo, o Omega Rugal no 98, não dava pra jogar com Goenitz 96, com Orochi 97. Eles não estavam habilitados. Só que, macho, alguns personagens aqui, viu, menino, do The King se tornaram lendas da apelação. Vamos começar pelo Yori, que é um dos mais apelões ali da saga inteira, né? Mas vamos falar dele no The King of Fighters 95. Meu amigo, você levar um especial do Yori na cara, você pode estar com um life cheio, mas quando você levou o especial, você já desiste, você solta o controle e digo, agora eu vou desistir da minha vida gamer, jogo mais isso aqui não, tá mais não. A Leona, como eu falei no The King of Fighters 96, era apelona demais, menino. A Leona é apelona no 96, no 97, no 98, no 99, no 2000, no 2001, em todos os The King of Fighters ela é apelona. Aí no 96 ela era mais, menino. Eles até deram uma balanceada nela, né? Porque tava demais, né? Aí tava demais também. Porque aquele trás-frente soco dela, menino, aquilo ali, dava uns 95 hits. O Benimaru no The King of Fighters 97 também é um dos personagens mais usados ali no The King of Fighters 97, um dos mais populares. Menino, ele era apelão demais também, menino. Tinha um truque que a galera sempre fazia, que era pular, né, dar aquela voadora dele que era um parafuso, né, pra baixo com chute. Aí ele dava o parafuso, quando ele chegava no chão, você fazia a giratóriazinha dele no chão. Macho, a galera usou demais isso daí nos arcades, menino. O mestre da apelação, né? Por que não? Que a gente não vai citar ele aqui. O Yashiro Orochi no The King of Fighters 97, né? No The King of Fighters 97 você tem dois Yashiros. Você tem o Yashiro normal e aí você tem o Yashiro com sangue do Orochi, né? Que a galera chamava de demônio por aqui, mas em muitos outros locais eu vejo a galera chamando de possuídos, né? O Yori possuído, a Leona possuída e tinha o Yashiro possuído, que ele mudava o estilo de jogo dele, né? Ele deixava de ser um personagem de entrada, né? Golpes com soco, com voador e tudo mais, e ele se tornava um personagem de agarrão quando ele se transformava no Yashiro demônio.
bicho, o tanto de gente que apelou com Yashiro, menino. Tinha a galera que usava aquela técnica clássica, né, de soltar o C e D, que ele dava um golpe mais forte, e emendava com o Melô pra trás C, né, que ele dava o golpe e já pulava pra cima do cara, né, pra agarrar o cara. Tem muita... Mas a galera foi muito enganada por esse truque aí, mas... É isso daí, conte aí embaixo, aí nos comentários, as suas histórias ali com arcades, fliperamas e The King of Fighters, né? Se inscreve aí no canal, dá aquele like ali pra ajudar ali o canal a crescer cada vez mais, né? Até o próximo vídeo, um abraço. Falou!